Svaloved-Star, capítulo 56. De volta à cidade, o passado de Xuxin. No entanto, Luo Feng foi responsável por rastrear, matar, dissecar e trazer de volta os materiais do Lobo da Lua Prateada. Ele fez tudo sozinho, riu Gao Feng. Então Luo Feng pode reivindicar a quantia máxima, 80%. Quanto ao resto, os 20%, dividiremos igualmente entre nós 5. Essa era uma regra nos esquadrões de combate. Mesmo que uma pessoa faça todo o trabalho, ela também deve dar um pouco a todos os outros. Geralmente, ao matar monstros no nível de comandante, a pessoa que faz a maior parte do trabalho pode receber no máximo 60%. Nesse caso, onde Lu Feng fez todo o trabalho, ele pode obter no máximo 80%. Lu Feng, seus ganhos desta vez provavelmente excedem a quantia que ganhei nos últimos 10 anos. Shengu não pôde deixar de gritar de lado. É melhor você cuidar de todos nós hoje à noite. Sim, você é o melhor. Pulverize esse homem rico, seguiu Wei Tai e Wei Qin. Até Zhangjiakou, do Esquadrão Presa do Tigre, ganhou apenas 100 milhões em 2 anos de trabalho duro. E Zhangjiakou está no auge nesses 2 anos. Antes, ele ganhava ainda menos dinheiro. Em outras palavras, Zhangjiakou provavelmente só ganhou de 300 a 400 milhões em todos esses anos de trabalho. Quanto ao Lu Feng, na sua primeira vez já se tornou rico. No entanto, ninguém simples pode matar o caçador. Naturalmente, com o poder de Lu Feng, ele pode ganhar muito dinheiro. Força é tudo no círculo de lutadores, e aqueles com dinheiro geralmente são incríveis. Claro, como eu não poderia? Vou levar todos no mercado de alianças ora, riu Luo Feng. Vou dividir o dinheiro primeiro e enviá-lo para cada uma das suas contas. Disse Gao Feng enquanto ria. Na frente de todos, ele transferiu o dinheiro que havia recebido de antes para cada conta dos membros do esquadrão, um por um. Todos na equipe sabem o nome de usuário e a senha de cada um para suas contas públicas. Geralmente, eles dividem o dinheiro exatamente quando o recebem. Na tarde do mesmo dia, Luo Feng e os outros pegaram um trem de volta para casa. O trem está prestes a entrar na estação. Clientes que estão saindo, por favor, prepare seus pertences. Um som gravado tocou em toda a carruagem. Com um som, "Uá", a porta da carruagem se abriu. Vamos! Gao Feng, Luo Feng, Zhang, Shengu e os irmãos Wei Jia foram embora. Tantas pessoas! Luo Feng saiu do trem e viu uma enorme quantidade de turistas na estação de trem. Toneladas de pessoas densamente lotadas podiam ser vistas esperando o trem através do vidro da estação de trem. Uma cidade principal em uma cidade sede tem uma população de mais de 100 milhões, portanto, pode-se imaginar como seria animada em uma estação de trem lá. Isso se chama popularidade fumegante. Irmãos, agradeçam as armas em nossas mãos, pois voltamos vivos para a cidade, disse Gao Feng, agradecido. Estamos de volta. De volta a uma cidade humana. Luo Feng também ficou chocado por dentro. Embora ele estivesse no deserto por apenas 7, 8 dias, estava desolado, arruinado e vazio. As cidades no deserto não podem ser reconhecidas como cidades. Havia enormes quantidades de monstros, então Luo Feng e os outros sempre tiveram que pisar com cuidado, com medo de serem cercados por eles. Somente as cidades sede. Estes são os únicos lugares seguros para os seres humanos vivem. Estes são os lugares onde a civilização existe. Cidade sede, a base final para a humanidade. Um pensamento surgiu no coração de Luo Feng. É nas cidades da humanidade que lutadores poderosos se levantam. Quanto a mim, eu posso facilmente matar monstros regulares de nível de soldado e até monstros comandante de baixo nível. No entanto, mesmo com armas, uma pessoa comum estaria em uma situação extremamente ruim contra um monstro no nível comandante. Por que os países dão direitos especiais aos combatentes? Por que o mundo inteiro incentiva os lutadores a caçar monstros?
Porque quanto mais monstros são caçados, mais seguras as cidades humanas se tornam. Olá! Provavelmente poderei voltar para casa hoje à noite. Zanke segurou o telefone com um sorriso no rosto. Sim, ficarei em casa por um tempo extremamente longo, então não deixe de agradar minha ótima esposa. Quem poderia pensar que alguém que perdeu o braço poderia ter um sorriso tão honesto e natural em seu rosto neste momento? No fundo, os lutadores que lutam na fronteira da vida e da morte no deserto estão sempre preocupados com suas famílias. Lu Feng também ligou para o telefone de sua casa. Feng! Os olhos de Lu Feng ficaram desconfortáveis ao ouvir esse som familiar, e ele respondeu: Mãe, eu provavelmente voltarei para casa à tarde da noite, para que vocês não precisem esperar que eu jante. Hoje à noite. A mãe dele estava claramente alegre. Tudo bem, seu pai está lá fora com seu irmão, eu vou pedir para eles pegarem o telefone. Não há necessidade, eu voltarei hoje à noite. O coração de Lu Feng estava quente. Aqui é o lar, o lugar que Lu Feng defende. Lu Feng, vamos, entre no carro especial de caça da Aliança Ora, comandou Gao Feng. Os outros já começaram a sair. Vamos lá. Lu Feng desligou e imediatamente se juntou aos outros. Eles montaram em um caminho exclusivo para lutadores. No final do caminho, havia uma pequena área, onde havia carros especiais do Dojo dos Limites, Dojo do Trovão, Aliança Ora e até algumas outras alianças subterrâneas esperando por seus combatentes. Quando viram Lu Feng e os outros saírem, todos os motoristas se animaram. Vá para o mercado da Aliança. Gao Feng e os outros entraram diretamente no carro do mercado da Aliança. Tudo bem. O SUV grande e confortável foi iniciado, trancado e com um passo no acelerador, avançou. Dentro do carro. Lu Feng, em breve estaremos no mercado da Aliança, riu Chenggu, ao olhar para Lu Feng. Talvez aquela garota Xuxin da última vez ainda esteja lá. Lu Feng, agora que você voltou do deserto, é melhor transmitir seus sentimentos e iniciar esse relacionamento. Seu pervertido, repreendeu Gao Feng enquanto ele ria e depois olhou para Lu Feng. Lu Feng, uma palavra de conselho. Aquela garotinha Xuxin conseguiu se tornar gerente de bar naquele saguão em uma idade tão jovem, então ela não é alguém normal. Ela provavelmente tem algum tipo de experiência, então preste atenção nisso. Lu Feng assentiu. Ele também teve o mesmo sentimento. Na escola, Xuxin era extremamente normal. No entanto, no bar do lobby do Mercado da Aliança, o ar ao redor de Xuxin era completamente diferente. Se dissermos que ela era completamente tímida no passado, agora ela está brilhando como uma luz brilhante. Vocês estão falando sobre a senhora Xuxin? Perguntou o motorista em um tom surpreso. Você conhece Xuxin? Lu Feng olhou em sua direção. É claro que sim, riu o motorista. Nós sempre vamos ao mercado da Aliança, então todos os irmãos que vão lá para conversar obviamente sabem sobre a senhora Xuxin. Mesmo que ela não seja extremamente bonita, quem puder se casar com ela terá uma vida extremamente relaxante. O rosto de Gao Feng mudou um pouco. Não me diga que ela é de uma das 12 grandes famílias da Aliança no país, a família Shu. Sim, precisamente a família Shu. Ouvi dizer que o status da família Shu no país é bastante alto, disse o motorista enquanto assentia. Lu Feng também ficou surpreso ao ouvir isso. A aliança é formada por famílias e corporações super ricas da América, Europa, etc. Você pode dizer que todas as famílias grandes e poderosas de todo o mundo formaram uma aliança. Eles controlam a economia mundial juntos e todos os exércitos dos governos não têm escolha a não ser coexistir pacificamente com eles. E, na aliança, além das 9 famílias grandes no topo, ainda existem dezenas de outras famílias que estão no primeiro lugar na aliança, corporações de lado. Cada uma dessas famílias possui uma quantidade surpreendente de riqueza e uma quantidade surpreendente de poder. Porra! Isso é um pano de fundo do caralho, olhou Chenggu. Eu sabia que o nome dessa garota era Shu, mas não achei que ela fosse da família Shu. Irmão Lu Feng,
Até o irmão mais velho não pode ajudar você a conseguir essa garota Xuxin. É muito difícil. É difícil, mas nosso Lu Feng não é nada ruim, disse Gao Feng. Shengu, Wei Tai, Wei Qing e Zhang que começaram a rir. Do ponto de vista deles, Lu Feng é um leitor espiritual cuja força só se tornará mais horripilante. Velho Fang. Gao Feng falou pelo telefone. Sim, sou eu. Claro que temos algo de bom para você. Ou então por que eu ligaria para você? Vale mais de 100 milhões, com certeza. Tudo bem, não há problema. Depois de ligar, Gao Feng olhou para os outros nos olhos. Eu disse ao velho Fang. Quando chegarmos ao mercado de alianças, subiremos diretamente. Ok. Lu Feng e os outros assentiram. Momentos depois. O carro especial passou pela linha de segurança dos soldados e dirigiu diretamente para o portão do lobby do mercado de alianças. Todos os membros do esquadrão desceram do carro quando as portas se abriram. Sr. Gao Feng, gerente Fang, já está esperando lá em cima. Sorriu uma mulher bonita, aparentemente capaz, com cabelos e orelhas curtas. Ok. Gao Feng, Lu Feng e os outros não disseram muito mais e foram diretamente ao saguão. No lobby extravagante, havia muitos lutadores conversando na direção do bar. O olhar de Lu Feng examinou a barra. Não está aqui. Então ele percebeu que a faculdade começa por volta dessa data e até mesmo faculdades regulares passam por treinamento militar quando começam. E hoje não é um fim de semana, então não é estranho que Xuxin não esteja aqui. Jin! A porta do elevador se abriu e os membros do esquadrão martelo flamejante entraram. Bip! A mulher ficou em frente à porta do elevador e pressionou o 21. Ela então alinhou os olhos com um detector. Bip, passe. Bem-vindo, Sra. Liu. O gerente Fang está esperando no 21º andar, sorriu a mulher. Lu Feng e os outros assentiram. O elevador subiu rapidamente e não parou até chegarem lá. Em pouco tempo, Jin, a porta do elevador se abriu. Eles chegaram no 21º andar. Considere doar para Novel. Svalovid está capítulo 57. Preço, êxtase. Depois de sair do elevador, havia um salão de descanso extremamente grande. Apenas aquele salão de descanso provavelmente tinha cerca de 300 a 400 metros quadrados. No salão de descanso havia alguns sofás do bar, onde várias pessoas estavam esperando para conhecer o gerente Fang. No entanto, eles viram um esquadrão de lutadores que não precisavam esperar nada. Eles apenas caminharam diretamente em direção ao escritório do gerente Fang. Gerente Fang está dentro, por favor, vá em frente. Lady Liu trouxe diretamente Lu Feng e os outros para o escritório do gerente Fang. No escritório, Lu Feng olhou em volta. Os enfeites brilhavam e o chão era de vidro temperado. Abaixo do vidro temperado havia um rio com peixes nadando nele. Pode-se ver um pouco de peixe abaixo em pé sobre o vidro temperado. Quão luxuoso, Lu Feng pensou consigo mesmo. Gao Feng, parece que vocês realmente mandaram bem dessa vez. Um velho careca e de rosto redondo saiu de seu assento e riu enquanto caminhava. Aqui, vem e sente-se. O grupo sentou-se nos sofás, um de frente para o outro do escritório. Então, o que você tem desta vez? O velho de rosto redondo riu quando disse: Vamos ver. Velho Fang, vou abrir seus olhos desta vez, riu Gao Feng. Um grande gerente como você recebe muitos esquadrões de lutadores, mas raramente verá algo assim. Lu Feng, pegue aquilo. Oh! O gerente Fang ficou chocado e seus olhos se iluminaram. Lu Feng riu ao ver a reação do gerente Fang ao tirar o precioso pelo do lobo da lua prateada da mochila ao lado de seus pés. Ele colocou o pelo no chão e espalhou. Como era de um lobo da lua prateada, você podia sentir a intenção de matar do lobo. Caçador! O gerente Fang ficou tão chocado que não pôde deixar de se levantar. O gerente
Fang ficou tão chocado que não pôde deixar de falar no dialeto de sua cidade natal. Velho Gao, isso com certeza é algo. Para um caçador ser tão grande, provavelmente é um comandante de alto nível. Com a velocidade do caçador, mesmo um homem poderoso que acabasse de entrar no nível Deus da Guerra teria dificuldade em matá-lo. A velocidade do caçador era realmente chocante. Quando foi gravemente ferido, poderia atingir a velocidade do som. Pode-se imaginar o quão rápido seria se não fosse ferido. HM, o pelo está bastante completo, inspecionou o gerente Fang. Parece que o pelo foi cortado ao longo da ferida. No entanto, está realmente completo. Os olhos do gerente Fang brilharam. O pelo de um lobo da lua prateada é realmente um dos melhores materiais para roupas em todo o mundo. Embora esse pelo tivesse outros usos, figuras importantes do mundo estavam dispostas a comprar roupas feitas com esse pelo a preços altos. O gerente Fang correu diretamente para a mesa do escritório. E ele rapidamente pegou um cofre trancado, e, enquanto o segurava, correu de volta. Gao Feng, vocês não precisam prolongar mais isso. Apenas retire todos os outros materiais do caçador, riu o gerente Fang, ao persuadir. Ao mesmo tempo, ele abriu o cofre trancado, que continha um aparelho delicado. Após ativá-lo, uma luz vermelha brilhou na parte superior do aparelho. Lu Feng pegou as outras coisas uma por uma. Os olhos especiais, garras, presas, os ossos das pernas. Uma coleção completa. Os olhos do gerente Fang estavam cheios de luz quando o aparelho iluminou sua pele vermelha e logo depois os olhos, garras, presas. O aparelho exibia um número em sua pequena tela. A expressão do gerente Fang era séria quando ele olhou para o número e, ao mesmo tempo, digitou as informações através de um teclado virtual. Momentos depois. HM. Esses materiais são de fato de um caçador. E esse caçador é realmente um comandante de alto nível. Quando o gerente Fang terminou de dizer isso, Gao Feng riu do lado ao dizer: deveria ser um comandante de alto nível que está se aproximando do nível líder de Oda. Mesmo na categoria de monstros de alto nível, há grandes diferenças. Monstros que entraram no nível de comandante de alto nível e monstros de nível de comandante de alto nível que estão se aproximando do nível de líder de Oda podem ter enormes diferenças de força. Naturalmente, os preços de seus materiais também diferem bastante. Hehe, é claro, não posso esconder esse ponto de vocês, riu o gerente Fang. Tudo bem, nomeie o seu preço. Os membros do Esquadrão Martelo de Fogo se entreolharam, e o olhar de Gao Feng sinalizou Lu Feng. Lu Feng riu ao falar: gerente Fang, o que você acha que é um preço adequado? Na casa dos limites, e no mercado da internet da Aliança Ora, havia muitos preços para um caçador. Lu Feng sabia claramente que um monstro de alto nível no nível de comandante seria vendido por um preço mais baixo para o Dojo dos Limites porque o Dojo dos Limites daria alguns pontos de contribuição em troca. Quanto ao mercado de alianças de Ora, monstros comandantes de alto nível estão normalmente na faixa de 50 a 500 milhões de dólares. Obviamente, um caçador é naturalmente forte, raro e é o rei dos lobos, portanto, seu preço também deve ultrapassar o limite normal de preço. Que tal isso? Esses materiais são realmente bons. 600 milhões de dólares chineses, disse o gerente Fang depois de respirar fundo. Mesmo para ele raramente faz negócios tão grandes. Materiais de monstros líderes de Oda de nível baixo também costumam pagar por esse preço. Gao Feng, Lu Feng e os outros já discutiram o preço antes de vir aqui. Lu Feng leu nos fóruns de discussão que alguém vendeu um caçador de nível de comandante de nível médio por cerca de 50 milhões de dólares brasileiros na América do Sul. 50 milhões de dólares brasileiros são equivalentes a 175 milhões de dólares chineses. Se um caçador de nível médio de comandante pode vender por esse preço, esse comandante de alto nível deve valer muito mais, especialmente porque ele já está próximo do nível de líder da horda. Velho Fang, seu preço é muito baixo, disse Gao Feng, franzindo a testa.
Um caçador de nível de comandante de nível médio já poderia vender por 175 milhões de dólares chineses na América do Sul. De 900 a 1 bilhão de dólares não devem ser um problema para o nosso. Gao Feng, não brinque comigo. Nunca poderia chegar ao preço de 900 milhões a 1 bilhão, riu o gerente Fan amargamente. Lu Feng riu ao ver isso. Na verdade, o esquadrão chegou à conclusão de que esse caçador deveria ser capaz de vender por cerca de 700 a 800 milhões enquanto discutiam. O capitão Gao Feng estava apenas assustando o gerente Fan dizendo isso. Caçar este lobo da lua prateada custou o braço do meu irmão, disse Gao Feng com uma cara feia, não vou dizer mais. 800 milhões de dólares chineses. Se você aceitar, temos um acordo. Caso contrário, eu posso encontrar outra pessoa. Por causa do nosso relacionamento, eu vim diretamente para o velho Fang sem encontrar ninguém primeiro. O gerente Fang olhou para Zhang, de fato. Zhang perdeu um braço. Parece que o gerente Fang não pode pagar esse preço. Vamos! Gao Feng se levantou. 750 milhões, meu limite, disse o gerente Fang, franzindo a testa. No entanto, Gao Feng não emitiu som e Lu Feng terminou de arrumar as malas. Vamos! Gao Feng começou a sair. Gao Feng, 750 milhões já é muito bom, suspirou o gerente Fang. Ao ver Gao Feng e os outros saindo, ele gritou, volte, nós faremos o seu preço. Lu Feng, Gao Feng, Shen Gu e os outros na porta se entreolharam e soltaram um sorriso. Havia algumas dezenas de gerentes comprando materiais de monstros no mercado de alianças de Hora. O mercado da aliança de Hora passa por um sistema de eliminação. Em outras palavras, aqueles que apresentam o pior desempenho todos os anos diretamente recebem sua posição de gerente. Naturalmente, uma nova pessoa vem para substituí-los. Sob tanta pressão. Naturalmente, todo gerente tenta descobrir como coletar materiais dos monstros dos lutadores. No escritório. Vocês lutadores são cruéis demais agora, disse o gerente Fang enquanto trabalhava na transação, mas também agradeceu. Cada gerente e até cada agente de todos os setores estão competindo entre si para comprar materiais dos lutadores. Cada vez mais claros, nossos lucros se tornam cada vez menores. Vendo como vocês acabaram de ganhar 800 milhões em um fôlego, até me deixa velho querendo caçar monstros no deserto. Infelizmente, um velho saco de ossos como eu provavelmente pode nem derrote um monstro no nível do soldado. Como ele disse isso, o gerente Fang estava conduzindo as transações para cada conta. Gerente Fang, seus bens pessoais provavelmente superam os meus com toda a sua intromissão nesses anos, riu Gao Feng. Sorte. Às vezes, encontro algo grande e poderei ganhar muito dinheiro, gerente Fang soltou um sorriso. Gao Feng riu, com isso, você provavelmente obterá pelo menos 8 dígitos de lucro. Não muito, o gerente Fang balançou a cabeça, ok, pronto. Transferiu 800 milhões de dólares chineses para a conta do seu esquadrão de combate. Gao Feng e o vice-capitão Shen Gu receberam avisos de seu relógio tático de comunicação, notificando-os do aumento de 800 milhões de dólares chineses em suas contas. Velho Fang, está ótimo, riu Gao Feng. É melhor você cuidar de mim com essas mudanças no futuro, riu o gerente Fang. Agora, os nossos gerentes também estão sob grande pressão. Se eu puder, de alguma forma, me tornar regional do setor de uma cidade sede, então vou facilitar as coisas. Sim, assentiu Gao Feng. No entanto, monstros poderosos são difíceis de lidar. Meu irmão perdeu o braço. Ah, sim, perdeu um braço. Suspirou o gerente Fang enquanto suspirava. Embora eu tenha ouvido falar que há um tesouro que pode fazer um braço crescer novamente. No entanto, o preço disso é extraordinariamente alto, então um lutador comum nunca seria capaz de obtê-lo. Restaurar um braço. A mente de Lu Feng estava nublada. Logo quando se tornou lutador, Lu Feng também procurou um medicamento tão especial no mercado da internet. No entanto,
ele não conseguiu encontrar nenhum remédio que pudesse restaurar um braço ou uma perna. Lu Feng sempre pensou que esse medicamento não existia. Existe um remédio assim? Gao Feng também disse surpreso. Gerente Fang, o que é isso? Ele pode regenerar uma perna também? Lu Feng também perguntou animadamente. Uau! Seu irmão foi deficiente todos esses anos. Se houver uma chance de deixar seu irmão se levantar novamente, ele fará todo o possível para tornar isso realidade. Existe. É o lendário Elixir da Vida. Nem fale sobre uma perna ou um braço, mesmo que a metade inferior do seu corpo esteja ausente, ele pode voltar a crescer, disse o gerente Fang. No entanto, essa coisa vem de uma existência que ultrapassa em muito. O líder da Horda é feita da alma do invencível monstro do nível do Imperador Dragão da Terra. Existem apenas alguns dragões da Terra espalhados por todo o mundo. Portanto, cada elixir da vida é extremamente caro. E também é extremamente raro, você não pode encontrá-los nos mercados da internet. Nossa aliança também não possui ações em estoque. O preço de uma delas já atingiu 30 bilhões e não há mercado para elas. 30 bilhões para um. Nenhum mercado. O coração de Lu Feng começou a bater mais rápido. Bem quando ele pensou em seu irmão sentado na cadeira de rodas e silenciosamente olhando para a paisagem do lado de fora, Lu Feng não pôde deixar de cerrar o punho. Não importa o que, eu deixarei meu irmão se levantar novamente. Com certeza. Bem, o pai está de volta à alegria. Estou meio enferrujado, mas com o tempo eu vou pegando o ritmo outra vez. Star Rank Hunter e Tales of Edin Gods também vão sair hoje. Considere doar para a Novel. Svalovid está capítulo 58. Planos para o futuro. No entanto, Lu Feng sabia o quão difícil era fazer 30 bilhões. Um fraco líder de horda de baixo nível vale entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares chineses. Mesmo se você caçá-los sozinhos e matar 10 líderes de horda em um ano, provavelmente ganharia apenas cerca de 5 a 6 bilhões. Além disso, é extremamente difícil, mesmo para um lutador de nível Deus da Guerra, matar líderes de horda. O lutador médio com nível de Deus da Guerra provavelmente ganha entre 5 e 6 bilhões em um ano. Mesmo com isso, você teria que trabalhar duro por 6 ou 7 anos. Além disso, ele ainda nem é um lutador de nível de Deus da Guerra. Foi apenas por sorte que ele foi capaz de encontrar esse caçador fortemente ferido, não há como ele ter sorte toda vez. Mesmo que seja difícil ganhar 30 bilhões de dólares chineses, não é impossível com o potencial adormecido em minha força espiritual. No entanto, matando um dragão da terra. Lu Feng riu amargamente em seu coração. Um líder de horda. Já é extremamente horripilante. Uma existência que supera um líder de horda ao nível imperador, os monstros mais fortes do mundo. Existem também seres humanos que superam o nível de Deus da Guerra. Por exemplo, o lutador mais forte Hong, e o segundo mais forte Deus do Trovão, superam o nível de Deus da Guerra. No entanto, essas existências são extremamente raras. Matar um dragão da Terra. Mesmo os lutadores humanos mais fortes do mundo não podem ter 100% de certeza de que podem matá-lo. Haha, Elixir da Vida. Capitão, quando um de vocês atingir o nível do lutador mais forte do mundo, Hong, jogue um pouco de dinheiro em mim para que eu possa comprar um Elixir da Vida, Ryuzank. Os outros membros do Esquadrão Martelo de Fogo não podiam deixar de rir. Atingir o nível de Hong. Essa pessoa pode lutar contra todo o exército do governo sozinho. Para esses tipos de pessoas, 30 bilhões é quase nada. No entanto, quantas pessoas neste mundo podem atingir esse nível? Anda, vamos comer, Liu Gaofeng. Em um restaurante no terceiro andar do mercado de alianças de Hora. Havia pratos por toda a mesa e os membros do Esquadrão Martelo de Fogo estavam todos agrupados em frente a um laptop ao lado. O capitão Gaofeng rapidamente digitalizou o dedo no scanner, digitou as 3 senhas únicas e entrou na conta compartilhada do Esquadrão Martelo de Fogo.
800 milhões de dólares chineses. Como dissemos antes, Luo Feng fez todo o trabalho, para obter os 80% mais altos possíveis. O resto de nós dividirá os 20%. Não há queixas. Gao Feng olhou para o grupo. O grupo assentiu e Luo Feng riu. Esquadrões de combate tinham todo tipo de regras. Alguns deles tentam fazer os membros competirem, enquanto outros promovem a unidade. Luo Feng recebe 640 milhões, o resto de nós recebe 32 milhões. Gao Feng rapidamente transferiu o dinheiro. Beep. Transação bem-sucedida. As notificações apareceram uma a uma na tela do laptop. Luo Feng abaixou a cabeça e olhou para o seu próprio relógio tático de comunicações, que mostrava que seu saldo aumentou em 640 milhões. Hoje, Luo Feng que vai nos bancar, riu Gao Feng enquanto gritava. Sim, nós temos que fazer esse cara rico pagar, disse Shengu com um olhar insatisfeito. Eita, só desta vez e você quase pegou a quantia de dinheiro que eu ganhei ao longo de todos esses anos. Estou com inveja. Os membros do Esquadrão Martelo de Fogo estavam extremamente alegres enquanto conversavam livremente, comiam e bebiam alegremente. Toda vez que eles deixam o deserto, eles deixam a fronteira da vida e da morte. No deserto, especialmente em cidades em ruínas, você está sempre preocupado. Ninguém ousa relaxar nessas cidades, já que existem muitas hordas de monstros e monstros de nível de comandante lá. Bebida. Venha, nós, irmãos, vamos tomar um drink. É ótimo. Velho Zan, somos irmãos há quase 10 anos. Quem sabe quantas vezes você me salvou no campo de batalha? Bem, não precisa dizer mais nada. Aqui, felicidades. As pessoas ao redor da mesa estavam tristes porque Zanke estava se aposentando, mas estavam esperançosas em relação a Luo Feng, o leitor espiritual. Os sentimentos de todo mundo eram complicados, então eles comeram e beberam alegremente até por volta das 21 horas. Só então eles encontraram um quarto em uma casa de chá nas proximidades para descansar. Na sala, todos tinham uma xícara de chá clara na frente deles. Zanke vai se tornar um instrutor no dojo, disse Gao Feng ao grupo. No futuro, teremos 5 pessoas em nosso esquadrão Martelo de Fogo. Eu, Luo Feng, Shengu, Wei Tai e Wei Qing. E como Luo Feng é um leitor espiritual, sua força supera a minha. Tenho certeza de que seu crescimento no futuro será ainda mais surpreendente. Ninguém ficou infeliz por causa da força de Luo Feng. Um lutador forte em um esquadrão significa uma chance maior de sobrevivência para o esquadrão. O esquadrão terá mais facilidade em caçar monstros e ganhar mais dinheiro. Por exemplo, se Luo Feng não matasse o caçador desta vez, os outros membros do esquadrão não teriam ganho 32 milhões. Embora Luo Feng recebesse a maior parte do dinheiro, eles ainda recebiam muito mais dinheiro do que obtinham de seus ganhos anteriores. No entanto, dentre nós 5, Luo Feng é o mais forte. Espero que não sejamos um fardo para ele, disse Gao Feng. Os rostos de Wei Qing e Wei Tai mudaram um pouco. Ambos eram guerreiros avançados, então eram realmente um fardo. Capitão, eu ainda sou um novato. Luo Feng disse. Luo Feng, não foi isso que eu quis dizer, sorriu levemente Gao Feng. Wei Tai, Wei Qing, vocês irmãos também não devem pensar muito. O que eu quis dizer foi que deveríamos elevar nossa meta para os monstros que caçar no futuro. Portanto, o primeiro objetivo do nosso esquadrão Martelo de Fogo será tornar cada membro um lutador de nível de general. Capitão. Wei Tai não pôde deixar de dizer, meu irmão e eu ainda temos um pouco a percorrer até chegarmos ao nível general. Eu sei. Gao Feng riu confiante, eu tenho uma ideia, diga-me o que vocês acham. Luo Feng assentiu, e Wei Tai, Wei Qing e Shengu também ouviram. Wei Tai, Wei Qing, Shengu, vocês 3 compram um medicamento genético de grau A, disse Gao Feng. Dessa forma, com apenas um nível de condicionamento corporal, Wei Tai e Wei Qing poderão entrar diretamente na classe general de baixo nível.
A potência e a velocidade de Shengu também aumentarão muito. Lu Feng ligeiramente franziu a testa. Atualmente, existem dois medicamentos genéticos convencionais, grau A e grau B. O grau B é para pessoas comuns, o que os torna lutadores. No entanto, aqueles que dependem da medicina genética para se tornar um lutador terão força média no futuro. Os medicamentos genéticos de primeira qualidade são para uso dos lutadores. Depois de usá-los, sua força pode se multiplicar muitas vezes. Claro, se sua força já era muito alta, o medicamento genético não funcionaria. No entanto, um medicamento genético de qualidade A, mesmo com a metade do preço do dojo, custa 360 milhões de dólares chineses. Capitão, eu trabalhei por muitos anos e, mesmo adicionando os ganhos de hoje, só tenho 430 milhões, franziu a testa Veitai. Como ele disse, com a minha taxa de crescimento, parece que um guerreiro avançado é basicamente o meu limite. No futuro, não terei muitas opções para ganhar dinheiro. Portanto, se eu gastar todo o meu dinheiro agora, quanto terei quando me aposentar? As pessoas sempre têm que pensar no futuro. Dinheiro não é fácil de ganhar. Depois de trabalhar por 10 anos, ele ganhou apenas 430 milhões. E usar 360 milhões para comprar um medicamento genético. Então ele não estaria investindo tudo o que trabalhou nisso. Capitão, eu uso armas aquecidas, então tenho que gastar bastante dinheiro. Usando 360 milhões assim. Shengu também estava um pouco hesitante. Não se preocupem. Gao Feng sorriu levemente. Vocês não precisarão de muito dinheiro para comprar um medicamento genético da classe A. Quando eu me tornei um lutador, eu também era um novato. Naquele momento, entrei para um esquadrão de lutadores e fiz um irmão para toda a vida. A partir de agora, esse irmão é um general avançado. Ele tem conexões para obter um medicamento genético por apenas 200 milhões. 200 milhões. Wei Tai, Wei Qing e Shengu ficaram chocados. Apenas 200 milhões. Lu Feng também ficou completamente chocado. Metade do preço no mercado de internet na casa do limite é basicamente o preço mais baixo que você pode obter. Mesmo metade do preço precisa de 360 milhões, mas Gao Feng pode obtê-lo por apenas 200 milhões. Então eu vou pedir ao meu amigo para comprar alguns para nós, e então vocês podem me pagar depois que eu os der para vocês. Dessa forma, vocês vão acreditar em mim, riu Gao Feng. No entanto, há algo que ele não lhes disse. Somente aqueles na organização interna de seu irmão podem obter esse desconto. Os membros da organização também não estão autorizados a vender suas coisas para pessoas de fora, pois os preços da organização inflarão e sofrerão outros problemas, se isso acontecer. Contudo, Gao Feng estava disposto a dar seu próprio dinheiro para que Shengu, Wei Tai e Wei Qing não precisassem. Desde que, em termos de riqueza, ele tem muito mais dinheiro do que todos os outros membros do esquadrão. No futuro, todos no esquadrão estarão no nível general, sorriu Gao Feng levemente. Shengu será responsável pela supressão, etc. Wei Tai e Wei Qing serão responsáveis por limpar os monstros normais de classe soldado, enquanto eu e Lu Feng iremos para os monstros de nível de comandante. Com a eficiência do nosso esquadrão, certamente seremos capazes de matar grandes quantidades de monstros de nível comandante. A quantidade de dinheiro que ganharemos será pelo menos 10 vezes maior do que no passado. Lu Feng não pôde deixar de estar animado por dentro. De acordo com o que Gao Feng disse, todos na equipe Martelo de Fogo se tornarão elites. Um esquadrão cheio de generais, e com sua força espiritual, o poder desse esquadrão ficará louco. Considere doar para a Novel. A Svalovir está capítulo 59. Obcecado. Embora Wei Tai, Wei Qing e Shengu tenham ficado surpresos com a sugestão do capitão, eles ainda concordaram no final. Eles também sabiam claramente que um dos membros do Esquadrão Martelo de Fogo crescerá rapidamente. Se eles não conseguirem acompanhar,
com o tempo, serão abandonados. Depois disso, Lu Feng e os outros se separaram no mercado da Aliança Hora e voltaram para suas respectivas casas de trem. Cidade de Hangzhou, setor de Mingyue. A partir de agora, já estava no meio da noite. Um carro apenas para caçadores, um Volkswagen Touareg SUV, não encontrou resistência ao entrar no setor. Bip! O Volkswagen Touareg parou em frente à entrada do Salão do Limite. As casas de Xingu, Zhang e Lu Feng estavam todas reunidas em frente à entrada do Salão do Limite. Casas de instrutores de dojo, como o instrutor-chefe Wu Tong, também estavam lá. Lu Feng abriu a porta e saiu do carro. A primeira coisa que viu foi o pai e a mãe em pé e o irmão sentado na cadeira de rodas. Irmão! Lu Hua foi o primeiro a gritar. Lu Hua, pai, mãe! Lu Feng abraçou seus pais e seu irmão. Lu Feng foi capaz de sentir a alegria de seus pais. Shengu e Zhang também estavam com seus familiares. No entanto, os rostos da esposa e filha de Zhang estavam cheios de lágrimas. Mesmo sabendo que Zhang havia perdido o braço, eles ainda choravam. Esposa, filha, eu estarei com vocês para sempre agora. Você não podia ver nenhuma tristeza no rosto de Zhang. Irmão Zhang. Lu Feng deu uma olhada. Havia uma possibilidade extremamente alta do Esquadrão Presas de Tigre atacar o Esquadrão Martelo de Fogo por causa da briga que ele teve com Zhang Zhao. Os 3 heróis do nosso dojo voltaram em segurança. É muito tarde agora, então vamos descansar um pouco, riu o instrutor-chefe Wu Tong. O grupo riu quando se separaram e Lu Feng e seus familiares voltaram para casa. Asterisco asterisco asterisco. Depois de voltar para casa, Lu Feng finalmente conseguiu relaxar completamente. No primeiro dia em que voltou, ele não treinou e apenas relaxou. Vestindo seu uniforme solto de dojo, ele deu um passeio relaxante no setor. À tarde, o sol de setembro ainda era implacável. Lu Feng, faça uma viagem ao dojo, chamou Shengu pelo telefone. O capitão está aqui. Oh, eu já vou. Lu Feng correu imediatamente para o Dojo dos Limites. Em um bar no primeiro andar do Dojo dos Limites, Lu Feng, Shengu e Gao Feng estavam sentados juntos. As cortinas cobriam a janela ao lado para impedir que a luz do sol brilhasse. Lu Feng, aqui estão as 2 facas de arremesso de 9ª série que você queria, riu Gao Feng ao entregá-las, um total de 45 milhões. Apresse-se e transfira o dinheiro, seu rico. Não me importarei em aceitar mais pedidos se você estiver disposto a me dar um pouco. Facas de arremesso de 9ª série. Lu Feng imediatamente aceitou a caixa delicadamente embrulhada. Depois de abrir a caixa, o interior foi dividido em 2 seções. Cada seção tinha uma faca e os 2 eram pretos. Quando Shengu e os outros pediram a Gao Feng que os ajudasse a comprar o medicamento genético, Lu Feng pediu ao capitão que o ajudasse a comprar 2 facas de arremesso de 9ª série. No momento, boas facas de arremesso são muito importantes para Lu Feng. Sejam facas de arremesso ou outras armas, os preços continuam subindo. As facas de arremesso são baratas porque são pequenas e usam muito pouco material. Mesmo um monstro de alto nível líder de horda teria problemas em destruir uma faca de arremesso de 9ª série. Capitão, eu transferi 45 milhões. Lu Feng transferido diretamente através de seu telefone celular. Nem sequer deu $1 a mais, disse Gao Feng intencionalmente. Lu Feng, você tem tanto dinheiro agora, então por que você não compra uma lâmina melhor? Um uniforme de batalha melhor, riu Shengu. Ele acabou de receber seu medicamento genético, por isso estava de muito bom humor. Lu Feng balançou a cabeça. Facas são leves e não usam muito material, então eu posso pagar. Uma lâmina e uniforme? Uma lâmina fantasma da 9ª série custa 3 bilhões de dólares chineses. Um uniforme de batalha da 9ª série é ainda mais absurdo. No total, serão 12 bilhões de dólares chineses. Como posso pagar isso?
A diferença de preço entre o nível soldado, o nível general e o nível deus da guerra eram absurdos. Então ele só compra facas de arremesso. Se mesmo um líder de horda não conseguir abrir esse uniforme de batalha, não seria estranho que esse uniforme fosse extremamente caro. E com o seu nível de condicionamento avançado, mesmo se ele estiver usando um uniforme de batalha da 8ª ou 9ª série e permanecer intacto após o ataque de um líder da horda, o impacto do ataque seria suficiente para destruir seus órgãos vitais. Mesmo que um mendigo se vista, ele não se tornaria real. Se o corpo dele estiver no nível de guerreiro e o uniforme de batalha no nível deus da guerra, isso é um desperdício de uniforme de batalha. Um uniforme de batalha é muito, muito mais caro do que facas de arremesso. Ryu Gao Feng, Luo Feng está certo. Luo Feng, disse Gao Feng. 1. Luo Feng olhou para o capitão. Neste momento, Shen Gu e os dois irmãos Weijia vão usar o medicamento genético. O medicamento genético precisará de cerca de um mês para mostrar completamente seu efeito. E após o aumento de força, eles também precisarão de 1 ou 2 meses de treinamento para se acostumar com seu poder mais forte. Então, provavelmente descansaremos por 2 ou 3 meses. Depois de 2 ou 3 meses, entraremos no deserto novamente, disse Gao Feng. Shen Gu também assentiu. Eu entendo, riu Luo Feng. Enquanto assentia com a cabeça, eu também aproveitarei a chance de treinar. Ganhei um pouco com a viagem dessa época para o deserto. Agora que voltei, quero me acostumar com os meus ganhos. Ok, riu Gao Feng e assentiu. Se quisermos nos encontrar novamente, vamos nos encontrar no setor principal da cidade. Vir aqui de minha casa leva um bom tempo, afinal. Tudo bem. Luo Feng e Shen Gu assentiram. A principal cidade do setor é o centro de toda a cidade-sede. É extremamente conveniente ir para lá da cidade de Yanzhou ou de qualquer outra cidade circundante. Depois que o capitão saiu, Luo Feng trouxe as 2 facas para casa. Aquela noite, na sala de treinamento da casa de Luo Feng, havia um pedaço de vidro transparente com uma largura e comprimento de cerca de 1 metro no meio do teto. Como a água, o luar brilhava através do vidro. Sentado no meio da sala de treinamento, Luo Feng podia ver o infinito céu estrelado com um olhar através do vidro. HU. As 2 facas negras estavam rodeando Luo Feng. A esfera de ouro escuro ainda está no meu reino da consciência, e possui uma grande quantidade de força espiritual. É só que meu corpo não é forte o suficiente para suportar tanta força espiritual, pensou Luo Feng. O que preciso fazer agora é elevar o nível de condicionamento do meu corpo o mais rápido possível. À medida que meu corpo se fortalece, minha força espiritual naturalmente se fortalece também. Ela continuará crescendo até que um dia a esfera de ouro escuro desapareça. Depois disso, Luo Feng começou a praticar amargamente e seriamente, de acordo com o manual de instruções 9 estágios da espada trovão e o DVD que o acompanhava. A técnica Liu Guan, a técnica Dão Yin 9 estágios da espada trovão e a técnica da lâmina trovão. Luo Feng já completou o primeiro estágio da lâmina trovão no deserto. Peu. No meio da noite, sempre que Luo Feng faz uma costeleta, um uppercut ou uma barra, ele usa as técnicas de esforço forçado da 9 estágios da espada trovão. Cada ataque incorpora 2 estágios de esforço de força, o que significa que os músculos do corpo de Luo Feng exercem instantaneamente outra força a cada vez. Exercer outra força instantaneamente ao cortar é um enorme fardo para os ossos, músculos, células, etc. Depois de praticar por cerca de meia hora, Luo Feng ficou tão cansado que nem conseguia se mexer sentado no chão. Os esforços de força da 9 estágios da espada trovão trazem uma carga tremenda para cada parte do seu corpo. Depois de descansar por 5 minutos, Luo Feng começou a praticar a técnica Dão Yin, o 9 estágios Han Yuan, o corpo originalmente exausto, como se estivesse relaxando em uma fonte termal, tornando-se confortável e macio.
Depois de praticar as técnicas de espada e Dão Yin, finalmente, Luo Feng começou a se submeter à técnica de treinamento genético mais básica que mesmo os lutadores mais poderosos do mundo devem seguir, o Xinxiantia. Xixi. Após o treinamento, Luo Feng sentiu que todas as células do corpo estavam morrendo de fome. Isso fez com que a energia genética que ele absorvia fosse loucamente absorvida. Toda vez que praticava, aumentava o limite. 1 minuto, 2 minutos. À medida que o tempo passava, Luo Feng ficou cada vez mais chocado. Finalmente, todas as células do corpo, como se estivessem cheias de comida, não podiam mais absorver. A quantidade de energia genética que absorvi hoje é o dobro da quantidade que absorvi no passado. Luo Feng ficou completamente surpreso. O manual de instruções dizia que, quanto mais eu pratico os 9 estágios da espada trovão, mais energia genética poderei absorver. Não acredito que foi tanto. Luo Feng não achou que seria tão absurdo, apesar das explicações do manual de instruções. Quando alguém pratica até ficar tão cansado que não consegue se mexer, significa que há muito ácido Ru nos músculos, que é quando todos os músculos do corpo se cansam. O corpo e muitas outras células não se uniram realmente ao exercício, mas os esforços de força de Luo Feng na prática dos 9 estágios da espada trovão fazem com que o corpo e as células se unam também. Assim como o apetite de alguém aumenta depois de se exercitar muito. Quando o corpo e as células consomem muita energia, seu apetite aumenta muito, permitindo que absorvam muito mais energia genética. Estou apenas no primeiro estágio, e no entanto, a quantidade de energia genética absorvida aumentou muito. Com que rapidez ficarei depois de chegar ao 9º estágio? Não apenas serei capaz de treinar rapidamente, mas também o poder da minha lâmina será incrível. Não é de admirar que você possa se tornar o lutador mais forte do mundo. A velocidade número 1 e o condicionamento corporal número 1 são inigualáveis. Luo Feng ofegou de espanto. O que significa se o seu nível de condicionamento corporal aumenta rapidamente? Para Luo Feng, isso significa que a quantidade de força espiritual que ele será capaz de lidar também aumentará bastante. A partir deste dia, Luo Feng se aproximava de seus limites todos os dias enquanto treinava. E ele finalmente encontrou a melhor maneira de treinar, que está passando por Liu Guan enquanto balança a lâmina. A velocidade não precisa ser rápida, mas cada barra e passo deve ser sério. Após a exaustão, ele começa a treinar sua técnica Dão Yin. Depois de se submeter ao treinamento da técnica Dão Yin, ele teria restaurado um pouco de força. Ele mais uma vez treinará sua técnica de lâmina. E depois faça o treinamento da técnica Dão Yin novamente. Somente no final ele começará seu treinamento em energia genética. Este método de treinamento é o mais eficiente. Esse processo leva apenas 6 horas completas, o que também é a melhor maneira de Luo Feng aumentar seu nível de condicionamento corporal. Na verdade, com a ajuda da grande quantidade de força espiritual do leitor espiritual, seu nível de condicionamento corporal melhora naturalmente e rapidamente. E Luo Feng também está treinando a técnica definitiva do mundo, os 9 estágios da espada trovão, para que sua taxa de melhoria seja ainda mais surpreendente. Luo Feng estava melhorando a cada dia. Em um piscar de olhos, o tempo de 1 mês se passou. HU. HU. Cada um dos balanços de Luo Feng causou fortes ventos na sala de treinamento, que naturalmente se dissiparam ao bater nas paredes. Esta vila foi projetada pelo Dojo dos Limites, então, naturalmente, a sala de treinamento foi feita com cuidado. HM. Uma ligação do capitão. Luo Feng caminhou para o lado e pegou o telefone. Luo Feng, já faz 1 mês. As forças de Chenggu, Weitai e Weiqing aumentaram bastante depois de usar o medicamento genético. Acho que deveríamos nos encontrar um pouco, perguntou Gao Feng pelo telefone. A partir de agora, a pessoa mais forte do Esquadrão Martelo de Fogo é na verdade Luo Feng. E a posição de Luo Feng se tornará cada vez mais estável no futuro. Então Gao Feng pede a opinião de Luo Feng primeiro. Tudo bem, não nos vemos há um tempo, riu Luo Feng enquanto assentia. No mês passado,
Ele ficou completamente obcecado com o treinamento. No entanto, sua rápida melhoria é realmente ótima. Tudo bem, deixe-me ver. Vamos para o mercado de aliança ora, já que eles têm o melhor serviço, disse Gao Feng. O coração de Lu Feng de repente pulou uma batida ao se lembrar das palavras de Xu Xin nos próximos dias. A escola começará para mim. Mas durante a faculdade, eu serei o gerente aqui às sextas-feiras e no fim de semana. Capitão, acho que deveríamos nos encontrar neste sábado, disse Lu Feng. Sábado. Tudo bem, neste sábado. Considere doar para Novel. Agora. Svaloved está capítulo 60. Por Den. Ambição. Ano 2056, 7 de outubro, sábado, o dia em que os 5 membros do Esquadrão Martelo de Fogo concordaram em se encontrar no mercado da Aliança Hora. Meio-dia. Um cupê com belas curvas que emitia um ar de elegância entrou lentamente na praça do mercado de Alianças Hora e parou em frente ao portão do saguão dos arranha-céus Hora. Lu Feng, que estava vestindo uma camisa casual, saiu do carro com Shen Gu. O porteiro os cumprimentou quando eles entraram no primeiro andar do prédio. Tudo bem, por favor aguarde, senhor. Lu Feng acabou de entrar no saguão e, com um olhar, viu o profissional Xu Xin em uma camisa branca no bar distante sorrindo enquanto conversava com alguns lutadores. Ela não pôde deixar de notar uma sombra se aproximando do bar e, com um olhar mais atento, a alegria apareceu nos olhos de Xu Xin. Lu Feng gritou Xu Xin enquanto ela sorria. Xu Xin! Lu Feng sorriu quando estava ao lado do bar. Me dê uma xícara de chá mais quente. Oh sim, você tem tempo. Para nós, estudantes antigos, conversarmos. Xu Xin hesitou um pouco e depois ria enquanto perguntava ao outro garçom. Ela então saiu do bar enquanto ria. Não há muitos convidados aqui hoje. Lu Feng, vamos conversar por lá. Nesse momento, Shen Gu, sentado em um sofá distante. Em um canto tranquilo do bar, Lu Feng e Xu Xin sentaram-se frente a frente. Lu Feng, quando você voltou do deserto? Você acabou de voltar. Xu Xin sentou-se em silêncio enquanto segurava uma xícara de chá. O chá verde fez com que o copo transparente emitisse uma luz verde. Estou de volta há um tempo, respondeu Lu Feng. Xu Xin soltou um sorriso e não pôde deixar de rir quando disse: Você está de volta há tanto tempo e nem chegou a ver seu antigo colega de classe. Ou poderia ser: Você não está olhando para mim. Você é a única pessoa na minha turma que se tornou lutador, então eu quero me gabar de você quando você se tornar famoso um dia. Haha, Xu Xin, em que faculdade você está agora? Perguntou Lu Feng. Lu Feng e Xu Xin, os dois sentaram-se aqui enquanto conversavam livremente. Eles conversaram sobre algumas das coisas que estão acontecendo em suas vidas agora. Embora Lu Feng tivesse uma queda por Xu Xin, da qual Xu Xin estava ciente, nenhum dos dois mencionou esse tópico. Eles apenas sentaram aqui e conversaram normalmente e em silêncio. O próprio Lu Feng estava bastante satisfeito em conversar normalmente. Nesse momento, um jovem de camisa preta e calça preta saiu do elevador. Ele olhou para o canto do bar e viu Xu Xin e Lu Feng. Com quem Xin está falando? Franziu o senho enquanto olhava atentamente, parece. Lu Feng, um estudante de elite da turma do ensino médio de Xu Xin. Ele sabia muito sobre os alunos da escola secundária de Xu Xin e examinou os dados de famosos como Lu Feng e Zhang Aobai. Os jovens deixaram escapar um sorriso frio. Xin cumprimentou Lu Feng em casa quando estávamos comendo antes. Parece que eles têm algum tipo de relacionamento. O jovem sentou-se em silêncio do outro lado do bar. Lu Feng estava se divertindo enquanto conversava com Xu Xin, mas parecia que alguém do bar estava chamando o nome de Xu Xin. Xu Xin levantou-se e pediu desculpas. Desculpe, Lu Feng, preciso trabalhar agora. Não se importe comigo, riu Lu Feng. Xin, este é seu amigo. Neste momento, a voz de um homem tocou.
Lu Feng virou a cabeça e viu um jovem bonito que parecia um pouco com Xuxin. O jovem ficou do lado enquanto ele sorria para Xuxin e depois para Lu Feng. Xuxin ficou alegremente chocado. Irmão, você veio ao mercado hoje também? Sim, este é meu antigo colega de classe, Lu Feng. Irmão, eu preciso ir trabalhar agora, para que você possa conversar com Lu Feng. Tudo bem, vá em frente, riu o jovem enquanto ele assentia, e então ele virou a cabeça para Lu Feng. Olá, Lu Feng. Deixe-me me apresentar. Eu sou o irmão de Xuxin, Shugang. Irmão. Se ele pode pegar Xuxin, esse cara não seria seu cunhado. Olá. Olá, Lu Feng, riu Shugang quando se sentou. Ouvi falar do seu nome há muito tempo na escola de minha irmã e que havia apenas 3 membros da elite e que você era um deles. E eu também ouvi da minha irmã que você é oficialmente um lutador agora. Lu Feng riu enquanto assentia. Ah, que incrível! Um lutador de 18 anos, elogiou Shugang e depois riu. Minha irmã não era muito discreta na escola. Sim, ninguém poderia dizer que a família dela é super rica. Riu Lu Feng. Xuxin era realmente bastante simples e quieto naquela época. Um sorriso floresceu no rosto de Shugang. Haha, bem, meu avô está preocupado com a senhora da família ficar estragada. Então ele a deixou frequentar uma escola normal em vez de uma escola de elite, para que ela pudesse estar junto com a população em geral e morar com eles. Agora que eu vejo, minha irmã realmente se saiu muito bem. Lu Feng franziu a testa um pouco, senhora da família. Ele já sabia que Xuxin era a senhora da família Xu. Minha irmã não contou sobre as circunstâncias da família dela, perguntou Shugang em um tom confuso. Ela não contou, mas eu sei um pouco sobre a família Xu, sorriu Lu Feng calmamente, uma das 12 famílias da Aliança Ora no país. Lu Feng entendeu o significado por trás das palavras de Shugang. Shugang não disse isso sozinho, mas usou outro tópico para destacar esse assunto. Xu Xin é a senhora da família Xu. Ah, que bom que você sabe, disse Shugang, agradecido. Na verdade, mesmo uma família numerosa como nós temos problemas de família. Por exemplo, às vezes não podemos casar com quem queremos. Agora, um pouco de jovens talentosos homens estão indo atrás da minha irmã. Como Obi Shinping, da cidade de Kyoto, e o general de nível intermediário da nossa cidade de Jianan, que tem apenas 21 anos, Gogu Rai. Lu Feng ficou assustado. Aquele Gogu Rai é bastante atrevido, insultou Shugang enquanto ele balançava a cabeça. Ele não é apenas um lutador de nível de general. Com o que ele pensa que está jogando? Nossa família Shu tem uma posição bastante no nível internacional. Como podemos deixar que a senhora de nossa família se case com um lutador pouco promissor? Talvez esse lutador morra no deserto algum dia. Lu Feng franziu a testa. Lu Feng, você não concorda? Os combatentes caminham na fronteira da vida e da morte, para que eles tenham uma grande chance de morrer. Como posso deixar a senhora de nossa família casar com um lutador, certo? Riu Shugang enquanto ele perguntava. Depois de ver a expressão de Lu Feng, ele riu e disse, oh, não entenda errado. Não estou falando de você. Lu Feng estava de muito mau humor. Esse Shugang só precisa trazer esse tópico específico, o que está lhe dando uma mensagem clara: a senhora de sua família Shu não tem chance de se casar com um lutador que poderia morrer por qualquer coisa. Então, Lu Feng, é melhor você não se antecipar. Na verdade, disse Shugang, agradecido, comparado a isso, prefiro mais Wang Xinping. Wang Xinping é o jovem mestre da família Wang em Kyoto. A família Wang também controla grandes quantidades de riqueza. Se ele apenas fica em casa e der o comando, muitos lutadores trabalharão para ele, para que ele não precise arriscar sua própria vida. Como irmão, quero que minha irmã viva uma vida estável, suspirou Shugang, comparado a um lutador. Jovens mestres com grandes quantidades de riqueza são a combinação perfeita para minha irmã. Lutador. Por exemplo, famílias como a minha família Shu e a família Wang,
que não tem uma multidão de lutadores de nível general sob eles. E eu nem preciso mencionar os numerosos lutadores de nível de guerreiro, riu Shugang enquanto tremia a sua cabeça. Shugang claramente não se importa muito com lutadores. Ele se importa ainda menos com os lutadores de nível guerreiro. Ele tem capital para fazer isso. Como uma das 12 famílias da Aliança Ora, eles realmente têm uma grande quantidade de lutadores no nível de general e uma quantidade extremamente massiva de lutadores no nível de guerreiro. Luo Feng, um som carregado de longe. Luo Feng virou a cabeça e olhou. O capitão Gao Feng e os irmãos Wei Jia chegaram e estavam sentados ao lado de Shengu. Luo Feng riu enquanto gritava: Capitão, eu vou agora. O jovem mestre Shugang. Luo Feng riu enquanto olhava para Shugang. Shugang soltou um sorriso. Na verdade, depois de dizer isso, Shugang acreditava que sua mensagem havia sido claramente enviada para outra pessoa. Sua família até menospreza um lutador de 21 anos de nível intermediário de general. Então você, Luo Feng, um lutador novato, deve conhecer seu lugar e parar de incomodar minha irmã. Jovem mestre Shugang, sua família Shu com certeza é ótima, sendo capaz de controlar uma multidão de lutadores no nível de general, sorriu Luo Feng. No entanto, eu me pergunto se sua família Shu pode comandar um lutador de nível Deus da Guerra à vontade. Shugang congelou. Deus da Guerra. Quantos desses estão na cidade de Jiana? Sua família Shu tem um lutador de nível de general, mas isso é apenas porque a família Shu está persuadindo esse lutador com grandes quantias de dinheiro. Eu me pergunto se sua família Shu seria capaz de encontrar uma existência que supera um deus da guerra, seguiu Luo Feng. O rosto de Shugang ficou ainda pior. Uma existência que ultrapassa o nível de deus da guerra, como um lutador mais forte, Hong. Uma existência que é igual a um exército inteiro. Mesmo que sua família queira conhecer o lutador mais forte do mundo, eles não têm o direito. E nem fale sobre tentar igualá-los. Comparada a Hong e Deus do Trovão, a família Shu é como uma formiga. Jovem mestre Shugang, contamos como amigos, então eu vou lembrá-lo, não menospreze os lutadores. Luo Feng olhou para Shugang. Shugang o tratou sem respeito, então por que Luo Feng o respeitava? Depois de dizer isso, Luo Feng virou a cabeça e se afastou. O ar frio do ar-condicionado do saguão estava se acalmando enquanto a música suave fluía como um rio. No entanto, houve um incêndio no coração de Luo Feng, por exemplo, famílias como minha família Shuiwang, que não tem uma multidão de guerreiros de nível militar sob eles. E eu nem preciso mencionar as numerosas lutadores em nível de general. As palavras de Shugang se repetiram uma e outra vez na cabeça de Luo Feng. Shugang! Você não disse tudo isso para eu me afastar e parar de ir atrás de sua irmã. O olhar de Luo Feng estava frio. Não se preocupe, eu, Luo Feng, definitivamente alcançarei o pico dos combatentes. Um lutador que é tratado da mesma forma pelo exército de um governo. É claro que ele irá atrás de Shu Xin. No entanto, ele fará com que a família Shu aceite com rostos sorridentes e discretos como eles. Lutadores são o poder supremo do mundo. As chamadas superfamílias, na frente dos lutadores mais fortes, são apenas escória. Neste momento, meio-dia do ano 2056, 7 de outubro. O primeiro contato de Luo Feng com Shugang causou sua ambição. Deem mais um suborno por não ter lançado nada durante a semana kkkk.